Sabe quando vem aquela voz chatinha e desconfortável na sua cabeça, te dizendo que você não é capaz, que é melhor desistir, ou que aquilo não vai dar em nada, que você não nasceu pra fazer aquilo, ou que você tá atrasado na vida? Pois é, será que você não tá exigindo demais de você mesmo? Ei, gente! Esse é mais um episódio do Reconectar-se, nosso podcast sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E hoje a gente vai bater um papo sobre a síndrome do impostor, né? Sobre aqueles momentos em que a vozinha super crítica ali na nossa cabeça tenta nos fazer acreditar que a gente não é capaz, que a gente não dá conta, que a gente não nasceu para aquilo, que aquilo não é pra gente, que, né, fulano e ciclano fazem melhor, então é melhor a gente desistir. Aquela vozinha que tenta sabotar as coisas que a gente quer fazer, que a gente precisa fazer de fato. Quem nunca precisou começar alguma coisa ou queria muito começar algo, né? Ou mesmo já estava no meio de algum novo ali, quando começaram aqueles pensamentos de: "Ah, isso não vai dar certo. Ah, não, isso não é pra você. Quem é você pra achar que você pode fazer isso, né? Quem é você pra achar que é capaz de fazer isso? Você não é capaz de tal coisa". E tantos outros pensamentos de incapacidade sobre si mesmo, né? E antes de qualquer coisa, é importante lembrar que os seus pensamentos nem sempre refletem a realidade. Eles decorrem da interpretação que a sua mente faz das coisas, né? Que faz das situações que estão acontecendo. E essa interpretação é com base nos seus medos, nas suas experiências, nos seus sonhos, né, nas suas expectativas, nas suas necessidades, nas suas vivências mesmo e etc, né. Então não é uma coisa neutra, né, não é uma interpretação neutra ali, ela tem um pano de fundo, né, tem um pano de fundo ali que tá baseando tudo que tá sendo interpretado. Então nem sempre essas interpretações vão fazer jus ao que de fato é a realidade, né, o que de fato está acontecendo, o que de fato é. Então, ter um pensamento de que você não é capaz, não significa que você não seja capaz de fato, né, é só um pensamento, não é a realidade. Então, em segundo lugar, é importante que você pense se fosse alguém que você ama nessa situação, né, nessa situação que você tá agora, e te falasse isso, que ela não é capaz, ela te apresentasse ali os fatos, né, que você tem ali na sua cabeça, os fatos que estão acontecendo com você, e dissesse pra você: "Olha, eu vou parar, eu vou desistir, não, eu percebi que eu não sou capaz, não é pra mim isso". Olhe com mais carinho, né, pra essa situação. Olhe com o carinho que você olharia se fosse essa outra pessoa te falando tudo isso nessa situação que você tá agora. Você realmente você acredita que falta trabalhar alguma habilidade ali? Realmente falta um conhecimento técnico, né, ou qualquer outro tipo de conhecimento, né, que seja necessário para fazer aquilo? Ou são só realmente pensamentos exigentes demais com si próprio, né? São só pensamentos tentando te sabotar, tentando te proteger de uma frustração, tentando te proteger de se jogar em algo novo e não dar certo, né? O que realmente está acontecendo? É algo que você precisa melhorar, né? Algo que essa pessoa, né, hipotética aí, precisa melhorar realmente, concretamente? Ou é realmente aquela vozinha impostora ali na cabeça impedindo de ir adiante? O que realmente está acontecendo ali? Porque se falta realmente alguma coisa, então tá resolvido, né? É só começar a trabalhar em desenvolver isso. É só começar a buscar como é que você pode aprender mais, como é que você pode melhorar naquilo e pronto, seguir por ali primeiro. E se não falta, se você diria pra essa outra pessoa aí, né, que você ama, nessa mesma situação, que ela é sim capaz e que essa ideia de não dar conta daquilo é só o medo falando alto, né? Então, bem, use essa voz aí, essa sua própria voz, que você usaria pra outra pessoa que ama, e direcione, né? Direcione essa voz pra si próprio. E se embora lá, né? Começar ou continuar o que quer que você queira ou precise fazer. Mesmo com esse medo ali no fundo, esse medo tentando te puxar pra trás. Vá, faz. Não deixa que você fique preso a esse medo, né? Não deixa que o medo fique te puxando toda hora. Só que, nesse ponto, também é fundamental ter os pés no chão, né? Pra você lembrar de não comparar o seu início com o meio de uma outra pessoa, né? Ah, não, não dá pra mim ainda, porque fulano já tem isso, fulano já faz aquilo, e eu tô muito longe ainda de ser assim, eu ainda não consigo falar como fulano fala, não consigo fazer aquilo como fulano faz. Ok, mas há quanto tempo fulano tá nesse caminho? Você acha mesmo que quando ele começou, ele estava da mesma forma que ele tá hoje? Você acha que ele já começou assim, como você acha que, né, que é maravilhoso? Ou não, ele começou, né, devagar e foi melhorando? Se for possível, até converse com fulano, veja como é que foi o começo pra ele. Porque o começo das coisas, a gente não sabe tudo que a gente vai aprendendo ao longo do caminho, né? A gente aprende e se desenvolve praticando, testando, experimentando. A gente já falou sobre isso aqui, inclusive. A gente vai aprendendo e melhorando com a prática, né? A gente vai se desenvolvendo ali, desenvolvendo as nossas habilidades, desenvolvendo novas habilidades também. Então, é preciso essa prática, né?
A gente não vai começar já sabendo tudo. Nem no meio do caminho a gente sabe tudo. A gente sempre tem alguma coisa ali para melhorar. E eu volto até a usar aqui meu exemplo com esse podcast. Esse é o 20º, né? 20º episódio. E a diferença é nítida, para mim também, do episódio piloto para cá. Eu sei que ainda há muito que melhorar, porque sempre se pode melhorar, né? Sempre tem alguma coisa que a gente pode aprender nova e desenvolver e ir melhorando. Mas eu também tenho consciência de ter melhorado demais daquele início lá do episódio piloto pra cá. E se lá atrás, no fim do ano passado, eu tivesse deixado que os pensamentos de mas você não tem um microfone bom ainda. Mas a sua voz é muito infantil, sua voz é muito calma, ninguém vai querer te ouvir. Não, isso não é pra você. Mas isso, mas aquilo. Hoje a gente não estaria aqui, né? Então, o resultado, né, o quanto o podcast seria bem recebido ou não seria, se ele ajudaria alguém ou não ajudaria, se alguém escutaria, né, ou não, eu não tinha como prever, eu não podia controlar isso. Eu só podia dar uma mão pro medo, a outra pra coragem e seguir, né, e fazer o que eu tanto queria, assim mesmo, com um de cada lado, medo e coragem. Porque o medo ele não some pra coragem surgir, né? A coragem, ela é o você agir mesmo ali com medo do seu lado. É você fazer mesmo com medo, né? É você ter ali o medo de se frustrar, o medo de, né, não atender suas expectativas, e mesmo assim você vai e você faz. Então, eu não sabia como seria, se eu me frustraria ou não, né, com o podcast, né, como ele seria recebido, enfim. Mas eu sabia que se eu não fizesse aquilo, que era uma coisa que eu queria há tanto tempo, né, que era um sonho realmente que eu queria realizar ali, a frustração era certa depois de um tempo, né? Porque eu estaria deixando de viver a minha verdade, deixando de fazer o que eu acredito, deixando de fazer o que eu realmente queria ali. E é isso, sabe? A gente fica com medo de errar, a gente tem medo de quebrar a cara, todo mundo tem, mas não deveríamos ter muito mais medo, assim, realmente de viver uma vida em que a gente não faz o que faz sentido pra gente de fato? Porque em algum momento todos vamos errar, cair, levar tombo, a gente vai falhar. Então, seja fazendo o que tem significado para si mesmo, ou seguindo o que os outros esperam, né? Ou deixando os medos te paralisar, a gente vai errar, a gente vai falhar, a gente vai cair, a gente vai ter algo para melhorar, sempre para aprender, para desenvolver. Então, não é melhor que o caminho com essas quedas, com essas falhas que todos, né, que todos passamos, não é melhor que esse caminho envolva a direção do que você quer? Não é melhor que você esteja realmente levando uns tombos de vez em quando, caindo, mas seguindo o que você acredita, seguindo o que realmente você quer ali de coração fazer? E claro, para tudo isso, vai ser importante estar praticando o que eu sempre falo aqui: presença e observação. Cultivando mais momentos de silêncio, né, que ajudam nessas duas coisas, da presença e da observação, para que quando esses pensamentos sabotadores, esses pensamentos de impostor, né, vierem para você, você consiga captar com mais facilidade ali no auge de, opa, esse pensamento é o meu impostor surgindo. E que você consiga realmente então parar ali, né, respirar e questionar a validade, a veracidade e a utilidade ou não desses pensamentos na sua vida, né? Se eles estão te impulsionando ou se eles estão travando você na vida. E de onde realmente vem aquilo, né? O que está por trás daqueles pensamentos realmente, né? O que te faz acreditar que você não é capaz, né? É realmente a falta, né? Como a gente falou aqui, de uma habilidade ainda? Falta realmente de algum conhecimento? Ou é algum medo, né? Ou é um medo de se frustrar, o medo de não atender a expectativa de outras pessoas? O que é realmente? Por quê? Sinto te dizer, mas a gente não pode controlar os nossos pensamentos. Eles vêm e eles vão. O que a gente pode fazer é buscar, então, desenvolver essa relação mais saudável com eles, né? E não se identificar, deixando que eles sigam o seu curso sem que a gente se agarre a eles, sem que a gente se apegue a eles e sem que a gente se identifique realmente, né? Sem que a gente ache que eles são a realidade dos fatos, que eles sempre demonstram que realmente é. Então, pense, se algo der errado nesse caminho, né? Se não sair como você espera, se, enfim, não for atendida mesmo a sua expectativa ali com o que você quer fazer, o que de pior pode acontecer? Qual é o pior cenário possível que você pode imaginar para isso dando errado? Pensar nisso ajuda, você perceber que o cenário às vezes nem é tão ruim assim, o pior cenário nem é uma coisa tão difícil de lidar, ou dois, se realmente tiver uma possibilidade, né, de te dar algum um resultado ali bem desafiador para você, você já pensar em como você pode resolver ou lidar com aquilo. E fazer esse exercício vai ajudar a clarear melhor as possibilidades reais, realmente, né, de alguma coisa que não seja muito legal acontecer, e o que você pode fazer caso elas venham a realmente acontecer. Porque isso vai trazer uma sensação ali de mais comando para você, de estar mais no controle ali, entre aspas, né? Porém, você precisa começar a buscar quebrar esse padrão de se paralisar, né? De desistir do que quer, de não fazer o que quer e precisa, por causa desses pensamentos. Não tem outro jeito, não tem um método rápido e mágico do dia para noite. É preciso mesmo ação e se dispor de verdade a fazer isso.
a assumir esse compromisso com você mesmo, né? Por amor a você, por amor à pessoa que você já é e por amor à pessoa que você quer ser um dia. Porque se você não faz isso, se você fica, né, preso nesse ciclo de esses pensamentos de incapacidade vêm, aí eles te geram medo, te geram angústia, te geram ansiedade, e aí você deixa de fazer o que precisa, né, ou o que você quer muito fazer, e aí o que acontece? Isso gera mais pensamentos de incapacidade, gera mais ansiedade, gera mais angústia, e você fica preso, né, nesse ciclo de pensamentos e emoções que te dão uma sensação de incapacidade, você não sai disso, você não vai pra frente. É como se você ficasse sempre rodando e rodando naquela rodinha do hamster ali. E não dá pra esperar o medo sumir, né? Porque os nossos medos não somem por mágica. A gente vai, a gente faz o que quer, o que precisa, né? Mesmo com medo. E é nisso, né? Esse fazendo mesmo com medo que a gente vai ganhando confiança, que a gente vai percebendo que, bem, nem era pra tanto. Que aquele medo, muitas vezes, que a gente tinha sequer se concretiza. E que a gente vai percebendo que a gente é sim capaz, a gente pode ir melhorando, né? A gente tem coisas pra melhorar, mas a gente é capaz de fazer isso. E como começar a fazer isso, né? Como começar a quebrar esse ciclo, esse padrão de responder esses pensamentos com a inércia. Não tem outro jeito, você vai precisar ali no meio desse pensamentos incapacitantes, medo, angústia, ansiedade, não fazer o que precisa, mais pensamentos de incapacidade, mais pensamentos, né, de que você não é capaz. Você vai precisar em algum momento quebrar aquilo ali, quebrar a reação que você tem àquilo, né, a reação padrão que você tem, que é o não agir, né, a inércia, o se paralisar. E como fazer isso? Você pode começar honrando as coisas que você promete a si mesmo, honrando os compromissos que você assume com você, né? Isso envolve os compromissos mais simples, tá? Qualquer coisa que você pense, não, eu preciso fazer isso, eu vou fazer isso, só que aí chega na segunda-feira, que é quando geralmente as pessoas prometem que vão começar algo, né? Não faz, deixa pra lá, arruma uma desculpa e deixa pra. E não faz, né? Vai adiando, adiando, adiando. Então não faz isso, tá? Se você prometeu a si mesmo, se você assumiu um compromisso com você, vai lá, honre, faça isso. Se você disse, né, que você vai fazer, faça. E por quê? Não? O que isso tem a ver com todos esses pensamentos? Bom, isso vai começar a melhorar a sua confiança em si mesmo, né? Honrar a sua palavra é fundamental para essa relação de mais confiança, né? Para essa relação mais saudável consigo mesmo. Você vai percebendo que você tem capacidade para fazer as coisas, que você não é, né, um robô, mas você pode ir melhorando, você pode ir aprendendo, você pode se desenvolvendo, que você não nasceu sabendo fazer tudo, mas que você é uma pessoa de confiança, então que você pode confiar na sua própria capacidade. E se você não se sente capaz, né, seus pensamentos insistem que você não é capaz, prove para eles então que eles estão errados. Vá para a prática e busque ganhar a sua própria confiança. E é isso, eu espero que esse episódio tenha te ajudado a refletir mais sobre como você tem deixado seus pensamentos te dominarem, né? E que você pense bem por aí também nos pontos que a gente falou aqui, né? E que realmente comece a praticá-los, né? Que você comece a quebrar mesmo esses padrões quando os pensamentos destrutivos vierem para você, esses pensamentos sabotadores, né, esses pensamentos de impostor vierem, e que você comece a mudar seu padrão de reação a eles para que comece a ter realmente uma relação mais saudável com isso, com seus pensamentos, né? E não deixe que eles te paralisem, não deixe que eles te impeçam de realizar o que você realmente quer realizar. Um super abraço e até o próximo episódio.